Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos fazer a geração do gráfico das previsões. Relembrando que na aula passada nós utilizamos a base de dados inteira e geramos essas previsões de novembro até janeiro. E o que nós faremos agora é a divisão entre base de dados de treinamento e base de dados de teste. Dessa forma, nós vamos conseguir comparar os valores das previsões com os valores reais na base de dados, pois nessa parte das previsões, ele já gerou previsões para novembro, para dezembro de 2020 e também para janeiro de 2021. Porém, no momento da gravação desse vídeo, nós não temos esses dados, principalmente de dezembro e de janeiro. Portanto, nós precisamos criar uma subbase de dados para que nós depois consigamos fazer o comparativo dos valores. Nós vamos criar uma base de dados de treinamento com menos registros e uma base de dados de teste com preços de ações para meses subsequentes. Logo na sequência, vamos fazer a previsão, utilizando o nosso modelo, dos mesmos registros que estão na base de dados de teste, assim nós conseguimos fazer o comparativo entre eles, verificar se o algoritmo está acertando ou se está errando. Vamos primeiramente visualizar o LEN Time Series. Nós temos um total de 1.446 preços das ações. Vamos criar a base de dados de treinamento, que vai receber Time Series do primeiro registro até o registro 1081. Podemos observar o shape. Nós temos um total de 1081 registros. Ele selecionou do registro 0 até o registro 1080. Temos essa quantidade de registros que será utilizada para o treinamento. Nós podemos observar os índices, treinamento.index.min e também treinamento.index.max, a menor data e a maior data. Isso indica que o nosso modelo será treinado com as datas do dia 2 de 1 de 2015 até 10 de 5 de 2019. Vamos agora criar a base de dados de teste. Teste recebe Time Series da posição 1081 até o final da base de dados. Teste.shape. Note que nós temos 365 dias. Isso, em outras palavras, indica que nós queremos fazer a avaliação do preço das ações um ano depois. É claro que nós temos mais do que um ano, pois 365 é a quantidade de dias totais em um ano. Porém, conforme nós vimos anteriormente, em sábados, domingos e feriados, a Bolsa de Valores não abre e não temos disponível o preço das ações nessas datas. Por isso que nós temos um pouquinho mais de um ano. Vamos agora visualizar o índice mínimo e o índice máximo. Teste.index.min, teste.index.max. Executamos. A última data que nós temos na base de treinamento é 10 de 5 de 2019 e vamos fazer a previsão a partir do dia 13 de 5 de 2019. Muito provavelmente aqui é uma sexta-feira, dia 11 era sábado, dia 12 era domingo e dia 13 de 5 era segunda-feira. E a última data que nós temos nessa base, dia 3 de 11 de 2020. Vamos agora criar o modelo 2, que vai receber novamente o alto arrima. Passamos a base de dados de treinamento e vamos colocar aqueles mesmos parâmetros, supers warnings igual a true, e também o error action e ignore, só para ele não mostrar as mensagens de erro. Executamos, ele vai fazer novamente o treinamento de um novo modelo. Vamos abrir uma nova célula de código. Nós temos teste.index, que são os valores reais com essas datas, e nós queremos fazer a previsão exatamente do preço dessas datas. Vamos criar a variável previsões, que vai receber um PD
data frame, nós já vamos colocar no formato de um data frame, modelo 2.predict, e vamos passar o número de períodos igual a 365. Ou seja, o nosso modelo foi treinado até essa data de 10/5, e no restante da base de dados nós temos mais 365 preços. Quer dizer que nós queremos fazer a previsão desses valores. Vamos passar na segunda coluna do data frame o índice index test.index. Estamos criando um novo data frame que nós vamos colocar o preço das ações utilizando o nosso modelo e definimos o índice com exatamente essas mesmas datas. Nós podemos visualizar essa nova variável previsões. Note que nós temos a data que vem do test.index com os respectivos preços das previsões. Aqui ele acaba colocando um 0, podemos colocar um nome para essa coluna, previsões.columns, e aqui passamos no formato de lista, previsões, que teremos os preços. Note que agora nós temos as datas juntamente com as previsões. Vamos agora fazer o comparativo com a nossa base de dados de teste. Se nós digitarmos teste, note que nós temos os dados reais. 13/5/2019, o preço real R$ 88, ele fez a previsão R$ 90. No dia 14/5, 90,97 foi o valor da previsão, porém o valor real 88,76. Vamos observar a última previsão do dia 3/11, R$ 105, e nós temos o valor R$ 92. Esse é o preço real da Bovespa nesse dia. Agora o que nós podemos fazer é gerar um gráfico com essas previsões. Vamos definir uma figura, PLT Figure, e passamos esse parâmetro Fig Size, que é o tamanho do gráfico, que eu vou definir 8/5. Só para nós termos uma visualização melhor. plt.plot, vamos passar os dados de treinamento, definimos um label igual a treinamento, plt.legend, para ele adicionar a legenda, executamos, perceba que nós temos os dados de treinamento até aquela data de 2019. Agora vamos plotar nesse gráfico os dados de teste. PLT teste, label serão os dados de teste, executamos, perceba que nós queremos fazer a previsão para esses dados, são aqueles 365 preços adiante. Agora, por fim, vamos colocar no gráfico as previsões e o label será previsões. Executamos e perceba que aqui nós temos o gráfico das previsões. Note que ele consegue, de certa forma, capturar a tendência, que é uma tendência de subida, porém ele tem bastante dificuldade em fazer a previsão dos preços nessa parte, que é justamente o mês de março, abril, que foi bem o início da pandemia no Brasil, que praticamente as ações de todas as empresas caíram. É bem difícil, inclusive, um algoritmo conseguir capturar esse tipo de padrão, pois é um fato totalmente externo. E ele acaba gerando uma previsão bem linear, ele acaba gerando essa linha reta, e podemos observar que as previsões elas estão bem parecidas. 90, 91, ele vai subindo de pouco em pouco, seguindo esse formato linear. Inclusive, esse algoritmo ARIMA, ele não é tão adequado assim para você trabalhar com séries temporais e dados financeiros. Esse algoritmo tem a tendência a ser mais eficiente quando os dados estão relacionados ao tempo, que é aquilo que nós havíamos discutido anteriormente, como, por exemplo, as vendas que são feitas em períodos específicos, como, por exemplo, na Páscoa, no Natal, na Black Friday. Ele tem uma tendência a se adaptar melhor com esse tipo de dados,
pois os dados financeiros não têm uma relação tão forte assim com o tempo, pois depende muito dos fatores externos e do desempenho da empresa e vários outros fatores. E na próxima e na última aula sobre esse estudo de caso, nós vamos fazer uma avaliação do ARIMA, comparando os dados de teste com essas previsões, para nós termos um valor numérico que vai indicar o quanto esse algoritmo está acertando, o quanto ele está errando. Obrigado e até lá!